Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de comentar um pouco sobre o Exame Nacional de Acesso ao Profiletras. Algumas pessoas costumam questionar, se de fato é preciso estudar para este exame. Eu digo que sim, não apenas para esse exame, mas para a própria formação contínua, uma vez que você trabalha com língua portuguesa. Então, se você tem essa opinião de que não é preciso estudar para um exame como esse, uma vez que você já é graduado na área, nós temos aí uma concepção de aprendizado como sendo algo pontual. Ou seja, uma vez você ter estudado um aspecto da língua, não seria mais necessário renovar esse conhecimento que você tem. E nós sabemos que a todo momento pesquisas linguísticas vão surgindo, Nós estamos atualmente aí nos deparando com temas importantes como a multimodalidade, letramentos digitais, E são temas que aqui e ali costumam cair também no Profiletras, no Exame Nacional de Acesso ao Profiletras. E trata-se também de um tema que está presente na Base Nacional Comum Curricular. Então, diante de uma pergunta como essa, se é necessário estudar para o Profiletras, eu digo que sim. O Profiletras vem aí desde 2013 com seus exames nacionais. Em 2019 nós não vamos ter, o exame nacional ele foi suspenso. Acreditamos que em 2020 deva retornar este exame nacional. Então nós estamos iniciando aqui um preparatório bastante longo, no qual nós vamos abordar diversos pontos. Nós sabemos que o Profiletras, os exames do Profiletras, são compostos de 21 questões. Então, desde 2013, nós tivemos aí 21 questões aplicadas a cada ano, a cada seleção de acesso. Dessas 21 questões, nós temos 20 questões objetivas e uma questão discursiva. Então, nós costumamos aqui abordar basicamente as características dessas questões. Então, se nós vamos estudar para um Exame Nacional de Acesso, é de suma importância que nós conheçamos primeiramente a banca que organiza este exame. Em relação ao Profiletras, nós sabemos que é a Comperv. Então, se você vai estudar para um exame como esse, o ideal é que você baixe os exames anteriores, isso é de suma importância, todos os exames anteriores e resolva, para você ir se adaptando a esse tipo de questão. Mas não apenas exames anteriores, mas também todos os exames elaborados pela Comperv em seleções, em concursos públicos também. Você pode acessar estes exames, nós disponibilizamos na plataforma e também vamos corrigir todos esses exames, ok? Os exames nacionais de acesso já estão todos corrigidos, assim como a questão de prova discursiva que foi aplicada em cada ano. Então nós temos aí 21 questões aplicadas todos os anos, primeiramente a gente poderia falar aqui da questão discursiva, que nós já abordamos também em nosso curso, você pode ver aí uma análise mais detalhada, mas a gente vai aqui neste vídeo introdutório, no qual nós estamos falando um pouco sobre o exame para o Profiletras, nós podemos tecer aqui algumas considerações. Então, no que diz respeito a essa prova discursiva, nós temos o tipo textual predominante, tipo textual argumentativo. Então, desde 2013, nós tivemos a manutenção dessa tipologia, a tipologia argumentativa. Os gêneros textuais foram mudando. Nós tivemos, nos primeiros anos, o gênero textual artigo de opinião, depois nós tivemos a carta aberta e, finalmente, o ensaio acadêmico. Mais importante do que saber a estrutura desse gênero textual, eu acredito que seja a produção de um texto argumentativo. Então, eu acredito que o que é mais valorizado pelo avaliador na produção textual, nessa prova discursiva, seja o aspecto argumentativo. Se o candidato ele sabe argumentar sobre o tema que está sendo discutido. Se ele argumenta em relação
ao problema, né, que a questão traz para ele. E nós sabemos que a tipologia argumentativa é uma tipologia relativamente complexa, né? Quem trabalha no ensino fundamental talvez não aborde tanto assim a tipologia argumentativa, né? Ela é muito mais abordada no ensino médio, né? Mas aqui e ali nós trabalhamos também com alguns gêneros textuais que são tipicamente argumentativos no ensino fundamental, como o artigo de opinião, né? A Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa já trouxe o artigo de opinião para ser abordado no ensino fundamental. Então, talvez mais importante do que saber a estrutura do gênero textual é construir um texto argumentativo. Alguns candidatos me enviaram as suas produções textuais para eu elaborar recursos, né, em relação às notas que eles obtiveram. E o que eu mais verifiquei nessas produções textuais, as principais falhas, foram em relação a essa tipologia argumentativa. Então nós tivemos aí muitos argumentos superficiais, né? A não utilização de vozes de autoridade, que é de fundamental importância na construção de um tipo argumentativo, né? De um gênero textual que seja tipicamente argumentativo. E essa não utilização das vozes de autoridade, eu acredito que seja pela falta de leitura mais específica na área. Por isso que nós estamos disponibilizando algumas análises de obras, né, que trazem uma temática semelhante à temática já abordada pelo Prof. Letras, como leitura escrita, ensino de leitura, ensino de gramática, literatura na escola, né, alguns livros que dizem respeito um pouco mais à questão didática, né, e nós sabemos que a nossa formação em letras há um foco muito específico no conhecimento do conteúdo em si, né, do conteúdo língua portuguesa. Muitas vezes a gente deixa de lado pesquisas relacionadas à área da educação, como a didática, como a avaliação, e nós já tivemos em provas discursivas do Prof. Letras abordada essa temática. Tivemos, por exemplo, uma prova discursiva que trazia trechos do livro de Maurice Tardif, que abordava os saberes docentes e formação profissional, né? Então, por isso que no nosso curso a gente traz também algumas análises de obras mais ligadas à área da educação, porque a temática do Prof. Letras é língua portuguesa, mas também ensino de língua. Então, esse aspecto, ensino, é de fundamental importância para nós. E para construir argumentos consistentes em nossa prova discursiva, é de fundamental importância nós termos leitura sobre isso, para citar as vozes de autoridade, né, fazer as citações de autores que vão reforçar, vão dar força, né, ao que nós estamos defendendo em um texto. Então não basta você se posicionar sobre uma temática, é muito importante que você utilize uma voz de autoridade que reforce aquilo que você está defendendo. Por isso, quando a gente se depara com algumas perspectivas, né, de correção do Prof. Letras, né, após o exame nós podemos ter acesso aos critérios utilizados na correção, né, nós podemos perceber que o critério que envolve a construção de um texto argumentativo é aquele de maior pontuação. E geralmente nós encontramos lá, para obter uma pontuação máxima nesse critério, a utilização de argumentos consistentes. Algumas vezes nós temos lá de no mínimo 2 argumentos consistentes para você obter a nota máxima nesse critério. Então é de fundamental importância a gente ter essas leituras, e nem sempre a gente realiza essas leituras quando a gente está em sala de aula, né? A gente acaba se limitando ao livro didático, mas de fato aqueles que já estão em formação contínua, né, que buscam a sua própria formação, que adquirem livros relacionados ao ensino de língua, livros mais específicos também no que diz respeito à estrutura da língua, né, isso é muito importante para um exame como esse. E no que diz respeito às questões objetivas, né, é de fundamental importância que a gente estude fazendo exercícios. Então, refazer todos os exames anteriores, né? A gente acaba identificando alguns temas que se repetem muito nos exames. É muito frequente a gente ver lá nos exames do Prof. Letras a intertextualidade, né?
a intertextualidade explícita, né, que se dá por meio de citações, a citação direta, a citação indireta. Então aqui e ali a gente encontra questões como essas, né, para a gente dizer se trata de uma citação direta, uma citação indireta. Às vezes muda-se um pouco a nomenclatura, no lugar de ter citação direta, nós encontramos transcrição textual, né? Então a gente acaba se deparando com algumas nomenclaturas diferentes que podem confundir um pouco o candidato, né? Transcrição textual, será que é a mesma coisa de citação direta, né? E citação indireta, será que é a mesma coisa de parafrasear um texto? Então, às vezes, há essa mudança de termos que pode confundir o candidato, né? Então, a intertextualidade ela se faz presente, vocês podem ver na correção que a gente fez de todos os exames anteriores, ela está em todo o exame, né? O uso das aspas também se faz muito presente, né? Foram utilizadas as aspas para, né? Aí nós temos lá as opções que vão dizer por que foram utilizadas as aspas, questões de interpretação textual caem todo o santo exame, né? Questões que envolvem a tipologia textual também. Esse texto é um texto expositivo, é um texto argumentativo, é um texto injuntivo. Determinado parágrafo do texto traz uma característica injuntiva, argumentativa, isso também cai todo o exame. Gêneros textuais ou discursivos também caem. Trata-se de uma notícia, trata-se de um artigo de opinião, trata-se de uma resenha, né? Também costuma cair bastante. Então nós nos deparamos com alguns temas que são muito frequentes. Vocês podem acompanhar em nossas aulas, né, como esses temas são frequentes, né? Muita gente acaba dando importância em demasia à prova objetiva e esquece da prova discursiva. Já conheci muitas pessoas que fecharam a prova objetiva, né? As 20 questões acertaram todas as 20 questões, mas acabaram obtendo uma pontuação muito reduzida na prova discursiva. Infelizmente ficaram de fora do exame, né? Ou seja, não foram aprovados. Então a gente deve dar importância às duas etapas, tanto a prova objetiva como a prova discursiva, tá ok? Produzir um texto argumentativo, vocês podem ver a estrutura que nós pregamos em nossas aulas, né? Da estrutura argumentativa, as características da tipologia argumentativa que é cobrada no exame, tá ok? Então eu queria só dar algumas palavrinhas em relação ao exame do Prof. Letras. Em minha opinião, deve-se estudar para esse exame, e uma vez estudando para esse exame, você está estudando para a própria prática em sala de aula, né? Uma vez que o Prof. Letras traz essa determinação, né, de que o candidato ele deve estar em sala de aula, na verdade ele deve provar que está em sala de aula quando realizar a sua matrícula, né? Então, para fazer o exame não é preciso você estar em sala de aula do ensino fundamental. Você só deve provar quando for realizar a sua matrícula. Aí sim você deve estar ministrando aulas de língua portuguesa no ensino fundamental. Pelo menos foi assim nos últimos anos, e eu acredito que não vai mudar muito no próximo edital, que deve sair no próximo ano, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, né? Queria dar as boas-vindas para aqueles que estão iniciando o nosso curso preparatório. Nós vamos ter aqui uma longa jornada até a seleção, né? E é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.